De que você tem medo? Qual é o seu medo? Todos os dias nos deparamos com dificuldades e desafios, e a situação em que você se encontra não define quem você é. O que define é a forma como você encara os desafios que encontra no caminho, e muitas vezes poderá encarar essas situações com medo. 33% da população mundial sofre de ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. O medo é uma resposta natural do seu organismo para o estado de sobrevivência do seu cérebro. Mas, ao mesmo tempo, ele também é uma força poderosa que poderá tornar você incapaz de reagir. Agora, mesmo que você não seja uma dessas pessoas, certamente já se sentiu incomodada ou incomodado com algum tipo de medo. Pode ter sentido uma apreensão, talvez uma preocupação, ansiedade ou até mesmo uma angústia que pode ter impedido você de realizar seu objetivo. Eu sei, por experiência pessoal e profissional, que o medo é um dos maiores obstáculos no momento de superar desafios, na busca de crescimento pessoal ou profissional. O medo se tornou o maior problema psicológico de todos os tempos e se tornou parte do cotidiano de todos nós. É aquele monstro indesejável que chega não se sabe de onde e domina a nossa mente. Qual é o seu medo? À primeira vista, a experiência de você sentir medo não é tão negativa, sabia? Não é tão negativa como você pode imaginar. Na verdade, é o medo, de fato, que traz um grande avanço evolucional na sua vida, porque ele permite você enfrentar situações de risco e perigo. Dessa forma, se o seu cérebro não identificasse o perigo, você estaria em uma situação de risco e sua sobrevivência em perigo. Qual é o seu medo? Você tem medo de não ser aceito? Você tem medo dos compromissos que marcou? Você tem medo de fracassos, da morte, da doença, de não ter tempo para realizar o que você precisa? Saiba então que talvez um desses medos que você sente pode ser acompanhado de outras emoções. Você tem medo e se preocupa. Você tem medo e entra em depressão. Você tem medo e o seu coração se enche de dúvidas, os quais geram verdadeiros terrores existenciais. O medo não escapa a nenhum de nós e está presente até mesmo na vida daquelas pessoas as quais você julga, por exemplo, serem mais bem-sucedidas que você. Ou seja, ele faz parte do processo de crescimento da vida. O medo é um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada, materializando-se como um pressentimento precavido de extrema importância para a manutenção das espécies, principalmente para o ser humano. O medo, em doses pequenas, te preserva. O medo exagerado te condena, se torna um cárcere da imaginação. Do ponto de vista terapêutico, o medo
é um estado afetivo e emocional necessário para a sua adaptação do organismo ao meio. Com relação ao aspecto social e cultural, o medo faz parte para a construção do caráter e constitui por si só um gênero narrativo. Normalmente o medo surge quando há o aparecimento de um estímulo que causa no indivíduo ansiedade e insegurança. Porém, em determinadas situações, o medo pode ser desencadeado apenas e a partir de uma ideia que você está tendo em relação a algo que você está sentindo e que é desagradável, ou por razões sem qualquer lógica, tipo baseadas em crenças e lendas populares. Ao você sentir medo, o seu cérebro ativa vários estímulos. A concepção que você pode vir a ter de algo ou alguma coisa pode intimidar a força ou a vida que você está vivendo. Esse medo faz com que o seu cérebro ative estímulos químicos que propiciam uma sequência de desempenhos, como aumento de frequência cardíaca, aquela aceleração desagradável da respiração, o seu corpo, nas partes do músculo, ficam todos contraídos. São algumas das características físicas que o medo desencadeia em seu corpo. Qual é o seu medo? Como você encara os seus medos? Para viver bem, precisamos superar nossos temores. E só existe uma maneira para você superar e enfrentar o seu medo. Tenha coragem. E isso ninguém vai lhe dar. Ela está em você, como tantas outras qualidades que estão dentro de nós, mas a coragem, ela está aí dentro de você. Se você não estimular a coragem, não enfrentar o medo, ele vai continuar vivo com você ad eterno. Somente você combatendo o medo é que você desenvolverá e alcançará o crescimento que deseja e merece, conquistando o que gosta e o que te faz satisfeita, feliz. Persevere nas ações e objetivos que muitas vezes não são tão fáceis. Mas eu te peço, não desista. Tenha coragem e enfrenta. Há diferentes tipos e níveis de medo que podem surgir em você, desde uma ligeira ansiedade, um certo desconforto e até mesmo chegar ao total pavor. Quando esse medo passa a te incomodar demais, você percebe que não é natural, que não é normal. Ou seja, quando o medo afeta profundamente a sua vida no âmbito físico, psicológico e social, podemos diagnosticar com certeza que você é portadora de uma fobia. As pessoas podem desenvolver fobias por vários motivos. Por medo de palhaços, de gato, de tomar banho, de altura, de ser tocada, entre outros tipos mais de fobias. Você poderia estar me perguntando, então, Nanda, como é que eu vou lidar com esse medo? Eu digo o seguinte: no momento em que você se deparar com o medo, você deverá ter a coragem de se questionar, de perguntar: eu tenho medo de quê? O que realmente pode me acontecer? Verifique quais serão as suas respostas, mas de uma forma sincera. Ou, se você não fizer isso, você não perderá esse medo. Verifique as respostas que você vai ter de maneira
que possa garantir uma compreensão racional. Como consequência, você deixará de alimentar uma cadeia de pensamentos negativos. No momento em que você se questionar, conseguirá utilizar uma área do seu cérebro responsável pela tomada de decisões consciente e voluntária. E assim, com certeza, você não permitirá, nem se envolverá com o sofrimento, dúvidas, receios e incertezas. Uma nova fase terá início quando você se deparar com a força e o potencial das novas possibilidades de conquistas, superação e aquisição que tanto você sonha, aguarda e persegue. Para você descobrir uma compreensão mais extensiva da situação, você tem que pensar na situação mais ampla e perguntar: e se eu não perder nada e ganhar? Vale a pena? E se não for o que eu estou pensando? Fazendo essas perguntas, deste modo você terá a oportunidade de utilizar o medo como uma revelação positiva e imediatamente perceberá indicações de que você está indo no caminho certo. Vendo as coisas por este ângulo, o medo lhe levará à ação e favorecerá seu crescimento e evolução. O medo é, na verdade, um grande estimulador do processo de ascensão espiritual também. Segundo um escritor chamado Jim Rohn, ele define o medo na seguinte sentença: a diferença entre um sucesso medíocre e um retumbante sucesso está na sua habilidade de lidar com os seus medos. Você nasceu para o sucesso, mas você não nasceu para viver no medo. Gostaria de agradecer a sua presença até agora no vídeo, pedir que dê o seu like, compartilhe este vídeo para pessoas que precisam de ajuda nos seus grupos e não esqueça também de se inscrever no canal. Me aguarde para o próximo vídeo, onde irei falar mais temas de grande importância para você viver melhor. Namastê, muito obrigada e até o próximo vídeo.